Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente e bem-vindo a mais uma aula, né? É a nossa aula praticamente final desse curso. E aqui nessa aula estaremos apenas recapitulando algumas coisas, alguns pontos importantes que a gente acabou estudando, né, ao longo das aulas anteriores, beleza? Então é uma aula bem rápida, só para a gente poder falar um pouquinho de coisas que a gente já viu, né? E também te passar, né, uma dica importante que eu não poderia esquecer de falar isso para você, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá abrir o nosso código aqui para a gente poder recapitular e depois no final eu vou te mostrar a dica importante que eu tenho para você, beleza? Então vamos lá. Então aqui eu estou com o código, né, da aula anterior. No caso, né, caso você não tenha esse código, vai estar abaixo desse vídeo aí. Você pode estar fazendo download, beleza? E acompanhando justamente comigo aqui. Então aqui é bem simples, é um código bem simples. A gente apenas criou, né, uma página aqui, colocamos uma classe chamada Flex nosso body, e aqui dentro do nosso body a gente criou, né, uma div que vai ter aqui uma classe chamada grid, e aqui temos nossos grid item na verdade, né? Então aí essa página é justamente essa daqui, ó, que tem o header, né, o nav, o body e o footer, tranquilo? Então show. E aí aqui dentro dessa HTML aqui nós criamos, né, o grid item, beleza? Que é uma classe, e que a gente criou uma outra classe aqui atribuindo dentro dessa div, que seria uma classe que a gente vai estar criando as nossas áreas, nosso grid, beleza? E aí, vale destacar o seguinte também, né? Vamos só recapitular aqui uma coisa, que o grid, ele é utilizado para poder criar todo o layout de nossa página, beleza? Então, por exemplo, aqui nós temos, né, a nossa página, temos o body aqui do HTML, e aqui nós temos a nossa grid, né, que a gente colocou a classe lá, a classe chamada grid. E aí nessa classe a gente está aplicando aqui o display grid, estamos criando as colunas e as linhas no nosso grid, beleza? Então, ou seja, quando a gente quiser montar um layout e utilizar o grid, geralmente é utilizado para poder criar, né, todo o layout. E aí dentro dessas áreas, digamos assim, que a gente coloca os nossos elementos, que pode ser um parágrafo, pode ser um H1, pode ser uma imagem, pode ser um play de vídeo, enfim, pode ser o que você quiser, beleza? Porém, tudo isso vai estar aí dentro do nosso grid, beleza? Tá, vamos voltar para o nosso código lá só para a gente poder recapitular. Então aqui nós pegamos a classe lá flex, né, que é que está aplicado aqui no body. E aí nós criamos aqui, né, display flex, ou seja, nós estamos trabalhando tanto com grid quanto com flexbox aqui nesse projeto, nessa página. Então a gente está utilizando aqui o flexbox para o body, beleza? Que no caso é aqui. E aí nesse flexbox aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos centralizando ele tanto na vertical quanto na horizontal. Então por isso que a nossa grid aqui, né, esse quadrado aqui, ele está no meio da página, beleza? Por conta que o flexbox está colocando ele no meio aqui da tela, beleza? Então aí nós estamos utilizando o flexbox. E aqui já temos a outra classe chamada grid, que aqui nós estamos aplicando o nosso grid conforme te mostrei lá no inspecionar, beleza? E aqui nós estamos criando as colunas, estamos criando as linhas, e aí nós estamos aplicando aqui uma cor, né? Para a gente poder diferenciar um do outro. Beleza. E aqui, olha só que legal, nós estamos utilizando uma propriedade grid template áreas. E calma que eu vou te falar para você mais na frente o que isso está fazendo, né? Na verdade você já deve saber, porém vamos só recapitular o que isso faz, beleza? Então vamos pular isso aqui por enquanto. Aqui no grid item nós estamos de fato pegando, né, os grids que faz parte ali, na verdade os filhos, né, que faz parte ali do nosso grid, que seria as divs aqui, ó, que está dentro aqui da div grid, que são essas daqui. E nós estamos atribuindo também o display flexbox, beleza? E nós estamos centralizando, né, os elementos que estão dentro deles no centro, tanto na horizontal quanto na vertical. Estamos passando aqui uma altura e largura de 100%, como também estamos aplicando aqui uma cor de fundo e uma cor nos elementos. Por que eu apliquei o display flex aqui, flexbox? Por conta que dentro dessa div aqui nós temos as palavras, né, que no caso seria o header, o nav, o body e o footer. E aí o flexbox está centralizando essas palavras no meio. Então se a gente for vir aqui, ó, e ver, você pode ver que em cada grid aqui tem aqui a palavra centralizada, beleza? Então isso aqui quem está fazendo é o flexbox, beleza? Porém, esse flexbox está sendo utilizado dentro de um grid item, beleza? Show! Aqui nós estamos pegando, né, as classes lá, né, que no caso são essas classes aqui, ó, header, nav, body, footer. E aí nós estamos atribuindo o grid área. E aí é o que a gente vai
recapitular aqui agora, que esse grid área, ele serve para a gente poder colocar um identificador em cada grid, ou seja, em cada classe dessa aqui. Então essa classe aqui é como se ela estivesse recebendo um ID, beleza? E aí, para esse ID que eu estou passando o nome Header, tranquilo? E aí nas outras também faço a mesma coisa, porém só mudando o nome, né? Lembrando, o nome não pode ser igual, tá? Tem que ser nomes diferentes. Então aqui, se eu coloquei Header aqui, eu não posso colocar Header aqui, porque senão vai dar problema. Então eu preciso colocar Header aqui e aqui preciso colocar um outro nome, beleza? E aí o grid área é justamente esse identificador. Mas aí você pergunta, tá, Cadu, mas por que você colocou esse identificador aqui? O que ele faz? E aí já vou te explicar aqui agora. Esse identificador, ele é justamente utilizado quando a gente define o grid template áreas. Beleza? Aqui, para poder colocar aqui, acoplar, né, nossos elementos, nossas grid item dentro do nosso grid. Então, ou seja, aqui eu estou falando com o grid área é o seguinte, grid área, eu quero que na coluna 1 e 2, você coloca justamente o header, beleza? Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Tem um header. Então, se eu abrir e pressionar de novo aqui, vamos ver que o nosso grid, né, ela tem duas colunas, ó. Tem uma coluna aqui e outra coluna aqui, beleza? E aí o header, ele está pegando tanto a primeira coluna quanto a segunda coluna, justamente por conta do grid template áreas, beleza? E por causa também desse identificador, beleza? Se eu não colocar esse identificador, colocar aqui vazio, por exemplo, ele vai dar errado, ele vai ficar somente na primeira coluna, beleza? E aí eu preciso, né, estar colocando aqui o grid área, que é o identificador, para ele poder atuar da forma que ele precisa atuar, digamos assim, tranquilo? Então aqui da mesma maneira, o nav, né, o nav está pegando aqui, ó, vamos ver aqui nosso grid área, ele está pegando tanto a coluna 1 e a linha 1, quanto também, e a linha 2, na verdade, quanto também a coluna 1 e a linha 3, beleza? E aí tá pegando a coluna 1, beleza? Aqui. Tá pegando a linha 3, que é essa daqui, e a linha 2 e a linha 3 que tá aqui embaixo, beleza? Por isso que ele tá pegando isso aqui tudo. E o nosso body, vamos ver aqui, nosso body tá pegando apenas a coluna 2 e a linha 2, que no caso seria essa daqui, ó. Lembrando, ele ficou maior, o body aqui e o nav, por conta que na linha 3, na linha 2 na verdade, nós colocamos aqui um tamanho, né, de 500 pixels. Então, por isso que eles estão maiores do que os demais, beleza? Tanto é que se eu diminuir aqui, vamos estar diminuindo aqui esse. Ó, se eu diminuir, ele vai diminuindo também, beleza? Então, essa é por isso que ele está maior do que os demais. E por último, nós colocamos aqui, né, o folder. Que os folder ele vai pegar sempre a coluna 2 e a linha 3, ou seja, a última linha, por isso que ele está aqui embaixo, beleza? Então, dessa maneira a gente consegue estar brincando, né, com o grid layout. E aí, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar tanto com grid layout, quanto também com Flexbox, beleza? Então, esse aqui é um exemplo, né, que eu posso dar para vocês aí, de como está trabalhando tanto com grid layout, tanto também com Flexbox ao mesmo tempo. Show? E aí, agora vamos ver, né? Eu falei para vocês que tinha uma dica importante para vocês. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. O que acontece? No grid layout, por ele, né? Na verdade, ele não é uma tecnologia muito nova. Porém, tem alguns browsers que ainda não conseguiram, né? Não implementaram toda a tecnologia nos seus browsers, né? Lembra que eu falei para vocês que o grid layout ele é uma tecnologia, digamos assim. E, por ser uma tecnologia, os browsers, os navegadores precisam implementar as suas funcionalidades neles, beleza? E aí o que acontece? O grid layout, ele nem todas as propriedades dele pode ser utilizada nos navegadores, porque tem alguns navegadores que não implementaram ainda tal funcionalidade. E aí o que acontece? Como que eu sei que uma propriedade ela funciona em um browser, né? Às vezes a gente fica com essa dúvida aqui, Cadu, como é que eu sei que a propriedade, sei lá, grid, template áreas funciona no navegador Opera Mini, por exemplo, né? Então, existem várias maneiras de poder visualizar, saber disso, né? Ter essa informação. Uma delas é quando a gente está desenvolvendo, de fato, que no navegador aqui, como a gente abre e inspecionar, quando não funciona a propriedade, geralmente ele vai aparecer a propriedade com um risquinho aqui no inspecionar, beleza? E aí, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Ó, tipo assim, ó. Ele vai aparecer dessa maneira, tá vendo? Ou seja, porque eu coloquei uma propriedade que não existe, não está implementada no Google Chrome que eu estou utilizando aqui. E aí, o que ele faz? Ele meio que ignora, beleza? A propriedade. E aí coloca esse risquinho.
Beleza? Então dessa maneira a gente consegue já ver, né, como está, se uma propriedade funciona ou não no navegador. Então vou só voltar aqui para o jeito que estava antes. Beleza? Então a primeira opção seria essa. Porém, tipo, fica meio inviável, né? Você ter que toda vez estar inspecionando para poder saber em quais locais aquela propriedade está sendo utilizada, né, no seu código, e se o navegador está renderizando ou não. E aí, para isso, eu tenho aqui um site, né, que ele me ajuda bastante a saber se uma propriedade funciona ou não em tais navegadores, que seria esse site aqui chamado, ó, CanUser, beleza? .com. Dessa maneira. E aí, esse site aqui, ele justamente me fala, né, me dá informação aí se eu posso utilizar ou não essa propriedade aí no navegador. Tanto é que CanUser, né, aqui ó, CanUser, ele na verdade, ele está te perguntando, eu posso utilizar? Então, utilizar o quê? E aí eu coloco aqui justamente a propriedade que eu quero utilizar. Então, vou fazer um teste aqui. Vamos estar colocando aqui, ó, grid template áreas, beleza? Quando eu faço isso, eu tô pesquisando, beleza? Estou perguntando, eu posso utilizar grid template áreas? E aí, aqui embaixo, ele me dá quais navegadores são compatíveis, na verdade, quais versões de navegadores são compatíveis com essa propriedade, beleza? Então, aqui ele mostra todos os navegadores, beleza? Aqui, na verdade, não é todos, né? É a maioria dos navegadores. Aqui tem o Internet Explorer, tem o Firefox, Google Chrome, Safari, tem vários. Tanto para desktop, navegadores para computadores, quanto também para mobile, beleza? Então aqui tem o Opera Mini Mobile, tem o Firefox Mobile, beleza? E etc. E aí, existe cada versões aqui dos navegadores, beleza? E aí, geralmente, quando essa versão aqui está em vermelho, ou seja, quer dizer que essa propriedade aqui ela não funciona nessas versões, beleza? Então, se você passar o mouse em cima aqui, vai falar que ó, não há suporte, beleza? Quando estiver em verde, quer dizer que há suporte, porém, vai deixar bem frisado, ó, só há suporte somente para essas versões de 16 a 83. Ou seja, a versão 12 a 15 não funciona essa propriedade, beleza? Então, deve ficar muito atento a isso. E aqui, quando tiver aqui, né, meio que essa cor aqui, quer dizer que há suporte teoricamente a todas as versões, beleza? Porém, não é confiável 100%, beleza? Pode ter uma versão ou outra que talvez não tenha ativado essa funcionalidade, essa propriedade, beleza? Mas geralmente, quando tá assim, geralmente é utilizado, na verdade funciona, né? Em todas as versões, beleza? E aí, ó, você pode ver que aqui tem umas versões aqui, ó, 81 do Android Browser funciona, porém as versões anteriores não funcionam. Tem aqui também, ó, o Samsung, né? Nem sabia que tinha esse navegador. Samsung 12.0 já funciona, porém nas versões 4 a 5.4 não funciona, e etc. E aí eu posso pesquisar também outras, né? Outras aqui propriedades, por exemplo, grid column. Vamos ver aqui. Então aqui ele mostrou o grid column. Ele me fala também a mesma coisa. Quais versões de navegadores funciona essa propriedade, beleza? Então aqui está mostrando aqui que funciona, beleza? Vamos estar colocando aqui o cap, deixa eu ver. O cap. Aqui no caso está me dando o cap do Flexbox, beleza? A propriedade do Flexbox. E aí ele me fala aqui, ó, a maioria não tem suporte, né? A versão aqui, ó, 11 do Internet Explorer não funciona. Porém, geralmente as versões mais recentes vai funcionar, beleza? Ou, teoricamente, né, daqui mais alguns dias deve ganhar aí suporte, beleza? Então, assim, é um site que me ajuda bastante. E isso aí também, né, talvez seja bom você estar utilizando, pesquisando aqui de vez em quando. Porque às vezes você acha na internet algum tutorial e aí o cara ensina, né, alguma coisa lá que você nunca viu. E aí você quer implementar em um projeto seu que está criando ou existente já. E aí sempre é bom você primeiro pesquisar aqui para ver se há suporte de fato aos navegadores mais atuais aí, para você não ter dor de cabeça, tranquilo? Então, vou estar deixando para vocês aí, abaixo desse vídeo, né, o link desse site aqui também, para você conseguir depois estar brincando aí, estar se atualizando com as propriedades do grid, layout, Flexbox e etc. Então, desde já, é uma aula bem rápida, só para poder demonstrar para vocês aí essa dica e também, né, recapitular alguns conceitos que a gente aprendeu aí ao longo dessas aulas, beleza? Caso você ficou com alguma dúvida, dificuldade, Cadu, não entendi essa parte, tô com dificuldade disso aqui, não tô conseguindo fazer, por gentileza, posta lá no clã para que eu e os demais alunos que já
né, experiente também, posso te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível. Porque isso é muito importante para o seu aprendizado e seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional também. Porque quando a gente aprende algo novo, né, a gente fica muito empolgado. Então isso é bom, beleza? Então sabe que eu tô aqui para poder te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível. Desde já, muito obrigado, um forte abraço e até mais.